hoje, para quem estiver numa empresa, compartilhe conosco o nome da empresa, de que cidade vocês falam. Isso nos permite ter um melhor entendimento do perfil de quem está participando aqui com a gente, para fazer alguns pontos de conexão também. Então, para quem está tendo um primeiro contato conosco, nós somos uma consultoria de diversidade que atrela os esforços, né, de tornar o mundo do trabalho um lugar de mais acessos para todas as pessoas. A gente faz isso de maneira conectada à estratégia das empresas. De forma prática, a gente busca resolver problemas de acesso para a entrada no mercado de trabalho, de avanço profissional, que são maiores para determinados grupos sociais, de forma que tenha bastante valor para a estratégia dos negócios. A gente costuma atuar em dores de diversidade que se relacionam com os pontos que eu compartilho aqui com vocês, né? Então, a gente vê empresas cada vez mais conscientes, compreendendo o seu papel de tornar o mundo do trabalho mais acessível para todas as pessoas, com oportunidades equânimes para que as pessoas, de fato, possam ser avaliadas pelos seus talentos. As empresas também cada vez mais entendem que, para manter boas reputações corporativas, é super importante, para além de bons produtos e serviços, terem uma comunicação que seja respeitosa com todas as pessoas, praticarem dentro de casa e com todas as empresas, organizações, pessoas com as quais se relacionam, uma postura inclusiva e respeitosa, né? Cada vez mais nós temos pressões regulatórias do próprio governo, de entidades de determinados mercados, né? Então, há mais de 30 anos, a gente tem uma cota legal de participação de pessoas com deficiência no mercado, que foi um instrumento para garantir o acesso de um público que tinha desafios adicionais de conseguir inclusão profissional. Recentemente, temos algumas regulações que exigem das empresas que reportem dados sobre remuneração entre homens e mulheres, para que a gente possa garantir equidade salarial sem vieses de gênero. Recentemente, também, as empresas começaram a ser cobradas para terem dados de representatividade de gênero e raça, para poderem acompanhar qual é a diversidade racial e de gênero dos seus quadros. Também existe uma expectativa de combate ao assédio, em especial ao assédio sexual. E, para além dessas obrigações e pressões regulatórias que vêm do governo, temos outros públicos que também têm expectativas com as empresas, né? Investidores, clientes, sejam esses clientes pessoas físicas ou empresas para as quais as empresas de vocês possam fornecer. Outro ponto importante é que cada vez mais a força de trabalho, né, em especial as gerações mais jovens, buscam ambientes de trabalho que sejam ambientes inclusivos e ambientes diversos. Isso já se tornou um valor, né? As pessoas não só querem um ambiente em que elas possam se desenvolver profissionalmente para si, mas querem olhar para o lado e ver que é um ambiente justo para todo mundo, que elas podem ser elas mesmas e que serão avaliadas pela sua contribuição. E, uma vez que a gente tem todas essas transformações em curso, fortalecer cultura organizacional, muitas vezes hoje passa por garantir essa pluralidade de perfis dentro das empresas e preparar a liderança e todas as pessoas para um ambiente de respeito para com todas as pessoas. Então, tudo que a gente faz na Impulso Beta se conecta às dores de diversidade dentro do ambiente das grandes organizações, em especial. A gente vem trabalhando, né, há 9 anos em organizações dos mais diversos setores, e algumas delas compartilho com vocês por aqui. E a gente atua em diferentes pilares, né? Esforços para a equidade de gênero, racial, inclusão de pessoas com deficiência, inclusão das pessoas das diferentes identidades que compõem a comunidade LGBTQIAP+. E vocês veem também um pouquinho aqui da nossa trajetória passando em diferentes regiões também, principalmente com grandes organizações brasileiras que estão presentes nessas várias regiões. Bom, a gente teve aqui muitas pessoas que se inscreveram, as pessoas que se inscrevem para o nosso Meetup sempre recebem depois um convite para acessar a gravação, que fica disponível no nosso site, mas para quem pôde reservar um tempo e priorizou essa agenda para estar aqui com a gente, hoje a gente tem um presente exclusivo que, ao final, eu compartilho com vocês. A gente trouxe um material, uma ferramenta que é super bacana, que a Impulso Beta disponibiliza a empresas clientes apenas, para compartilhar com quem nos acompanha aqui presencialmente ao final desse encontro.
Bom, vamos mergulhar aqui no nosso tema de liderança. Por que mesmo a gente precisa falar sobre o papel da liderança quando a empresa dá início a um esforço intencional para ser um ambiente mais diverso? Vocês veem dois dados bastante interessantes por aqui, né? Primeiramente, assim, a gente vem de um histórico em que a gente tinha primordialmente homens, pessoas brancas, pessoas heterossexuais, pessoas sem deficiência, povoando as nossas organizações. Quando a gente fala, então, das posições de liderança, isso é ainda mais forte. Nos últimos anos, a gente vem num esforço intencional, mundo afora, para mudar esses quadros, né? Para garantir, de fato, acesso a todas as pessoas no mercado. Só que fazer essas transformações é um processo de mudança organizacional. É sobre repensar o jeito de contratar, é sobre mudar as formas de interação no dia a dia das empresas. Algumas piadinhas que a gente fazia, a gente começa a entender que não são falas que são respeitosas com as pessoas. E fazer essa mudança é um processo para o qual a gente precisa contar muito com as pessoas que são consideradas as referências da cultura da empresa. E aí, por isso, eu trago esses dois dados aqui sobre o desafio que a gente tem quando a gente não tem o apoio da liderança. Então, vocês veem aqui que 70% das tentativas de mudança organizacional não são bem sucedidas por falta de apoio da liderança. E aqui a gente está falando de mudança organizacional de qualquer tipo, né? Seja uma empresa que está num processo de fusão e aquisição de uma nova empresa para o grupo, seja uma empresa que está num processo de transformação cultural, não necessariamente ligado à diversidade. A gente tem aqui um gargalo muito grande de não ser bem sucedido nesses momentos de mudança, porque a liderança não comprou, ou não soube fazer, não se engajou, não replicou com seus times o que era esperado institucionalmente para aquele momento. E quando a gente olha os principais critérios críticos para a gente ter sucesso especificamente em ações de diversidade nas empresas, a gente vê que a maior parte dos obstáculos estão ligados ao papel da liderança. Porque a gente tem obstáculos, né, ligados à disposição para trazer pessoas diferentes para os times, ser capaz de criar um ambiente de respeito para todas as pessoas, mas temos também questões estruturais, como criar um ambiente que seja fisicamente acessível para todas as pessoas, né? Que a ergonomia dos equipamentos que estão ali possa ser para homens, mulheres, pessoas de várias alturas, com diferentes requisitos de mobilidade. Então, assim, são muitos os obstáculos, mas a gente tem uma concentração bem expressiva desses obstáculos na atuação da liderança. É por isso que é impossível fazer uma transformação cultural e diversidade, equidade, inclusão são processos que passam por transformação cultural se a gente não tem os níveis de liderança, as diferentes camadas de liderança compradas com os objetivos dessa mudança e, de fato, alinhadas com as novas posturas que são necessárias para transmitir a mensagem de que agora é esse o caminho para onde a empresa está indo, né? Então, assim, a gente precisa muito de mensagens fortes vindo de cima. E essa mensagem, acho que é simbólica para algumas das pessoas que possam estar aqui, né, pessoas que são, por exemplo, de recursos humanos, e deu início a uma jornada de diversidade, às vezes falam, poxa, mas é 2 anos que a gente implementa várias ações, e a gente até, enfim, vê uma mobilização, as pessoas estão mudando um pouco a forma de interagir, mas não tem uma mudança estrutural. A gente já tem feito esforços, mas de fato não está acontecendo na velocidade que a gente queria. E aí a gente pergunta, mas qual é o papel que a liderança tem exercido? A alta liderança especial está comprada? Essas mensagens são reforçadas? Não. Mas o RH tem feito vários projetos. Gente, diversidade não é projeto. Diversidade é um elemento da cultura da empresa. Se não é um valor para a empresa, é muito difícil que a gente consiga fazer virada de chave. E aí eu trago para vocês aqui alguns exemplos de desafios práticos que acontecem quando as lideranças não estão fazendo o seu papel de se colocarem como exemplo e de praticarem realmente uma postura mais inclusiva na gestão dos seus times. Então, por exemplo, times de recursos humanos podem fazer um esforço intencional de trazer perfis mais diversos para o pipeline de pessoas candidatas. Então, abrir uma vaga,
para um determinado setor que, historicamente, a gente tinha uma cultura meio machista, então tinham brincadeiras homofóbicas, é um setor que quase não teve mulheres historicamente, e aí a gente tem mulheres candidatas, tem pessoas LGBT dentro dessas pessoas candidatas, bem qualificadas, mas na hora H, no momento de tomar a decisão da contratação, tem uma questão ali que a gente tenta justificar que é falta de fit cultural ou que é falta de alguma qualificação que era muito importante. Talvez seja, né? Porque pode ser que a empresa não tenha sido ainda capaz de se esforçar para trazer um pipeline, né? Porque antigamente não atraía esses perfis. Talvez no comecinho são poucos os perfis e tem menos possibilidades de pessoas, mas pode ser que a gente já tenha uma possibilidade de talentos muito interessantes e eles continuem não sendo aprovados na empresa. Porque no momento final da decisão tem um viés ali de que, putz, essas pessoas não têm muita cara aqui do setor. Como que eu vou trazer uma mulher para esse setor? Tudo bem que ela é engenheira, tudo bem que ela tem essa formação, mas o pessoal vai se sentir meio desconfortável, a gente faz umas brincadeiras aqui que vai ficar meio sem graça. Ou como é que eu vou contratar esse cara que é gay para liderança? Quem é que vai confiar, né? Vai ter pulso de comando? Então, assim, essa liderança toma a decisão de contratação e pode, mesmo com processos estruturados de recrutamentos mais diversos, seguir não selecionando as pessoas. Bom, pode ser que eu já esteja num momento adicional, fazendo várias ações, programas estruturados de diversidade, né, ações de desenvolvimento, ciclos de rodas de conversa, mas no dia a dia as pessoas não sentem que há um ambiente de respeito para esses novos grupos que a gente está dizendo que quer contratar. E aí a gente traz um termo aqui, não sei se é familiar para todos e todas que estão aqui conosco, que são as microagressões. Antigamente, a gente ouvia falas muito agressivas e muito explícitas ligadas à discriminação, né? Pessoas que diziam, não quero ter mulher aqui, que lugar de mulher não é aqui em empresa, mulher tem que trabalhar no mercado de beleza, se quiser, não é aqui numa indústria pesada, ou num lugar que vende autopeças. Antigamente a gente ouvia falas racistas de maneira bem explícita no dia a dia, de que, mas os negros não são bons o suficiente, é bom só se for um trabalho mais de força física, né? Isso não é o tipo de situação que a gente tem lidado tanto nos dias de hoje, porque aumentou o entendimento das pessoas do que é discriminação. A gente já tem legalmente, né, alguns marcos que nos permitem criminalizar algumas atitudes e falas, mas existem as sutilezas que a gente chama aqui com o conceito de microagressões, porque são aquelas coisas que culturalmente a gente não achava que era um problema, né? Então são as brincadeirinhas de que tem as mulheres do time, mas a gente sempre, na hora que vai falar uma coisa mais forte, fala: mulheres, tapem os seus ouvidos, porque agora eu vou falar um palavrão. Ou eu, na hora de me referir a uma pessoa negra, eu sempre trato como algo diferente, seja a sua estética, o seu histórico pessoal, pressupondo que por ser uma pessoa negra, ela tem uma determinada história. Tudo isso não são questões legalmente regulamentadas como discriminações, mas são situações que vão gerando desconforto, sensação de não pertencimento e que podem, no fim, gerar um turnover desses grupos que a gente está se esforçando para atrair, né? Porque, no fim das contas, eu não tenho um ambiente realmente respeitoso para essas pessoas trazerem quem são, se sentirem bem, né? E aí, sensação de enxugar gelo, né? Trazer pessoas que vão receber mensagens que aquele ambiente não é para elas. E a gente vem acompanhando empresas clientes nossas que deram saltos significativos de representatividade. Então, tinham 10% de mulheres, em 3 anos tem 20%, começaram a ter suas pessoas negras ocupando posições de liderança e não apenas posições de entrada, em cargos de entrada. Muito bacana. Mas se eu não cuido do ambiente, das pessoas, da sensação de pertencimento e respeito, a gente pode passar pelo que muitas dessas empresas estão passando, que é a baixa retenção desses perfis que são novos na empresa. Então, a pessoa, depois de 6 meses, pede demissão.
e não necessariamente a gente consegue identificar, porque não vem uma fala explícita, porque como não foi uma discriminação explícita, foram essas várias microagressões, nem sempre a pessoa consegue também ter o nível de entendimento do que foi fazendo ela se sentir inadequada, pouco competente ali também, né? E falando de importância de diversidade, né? Muitas empresas já têm esse discurso há algum tempo, colocaram o tema de diversidade em vários fóruns, né, de eventos que a empresa já tem. Diversidade já é, inclusive, um dos valores que está na cultura. Então, assim, as pessoas estão ouvindo bastante o tema, o conceito. Ah, eu acho que isso aqui agora é importante para a gente. Mas nenhuma decisão é feita com base nisso. Então, eu sigo trabalhando com um cliente que assedia minhas funcionárias. Se vem um cliente na minha loja e trata de maneira homofóbica o meu funcionário, eu não tenho um padrão de conduta para proteger esse funcionário. Eu faço negócios com empresas que têm uma postura totalmente diferente, sem nenhuma conversa a respeito disso. Então, aqui, gente, vocês estão percebendo, né, que a grande provocação sobre as lideranças fazendo o seu papel é de que a gente consiga levar para a prática as mensagens que a gente começa a trazer para as empresas sobre diversidade. E nesse momento, especificamente, a gente tem, em 2024, um contexto político global em que a gente faz um convite especial para que as lideranças se posicionem na pauta de diversidade. E para quem aqui é de diferentes áreas e tem o papel dentro de suas empresas de influenciar lideranças, passo aqui um ponto de atenção sobre como essas próprias lideranças podem questionar o compromisso da empresa com diversidade, porque esse é um momento em que nos Estados Unidos a gente tem uma eleição que está sendo bastante conectada a pautas mais conservadoras. Nos últimos anos, em várias regiões do mundo, também no Brasil, se tornou uma questão de política o tema de diversidade, né? Geralmente a diversidade mais conectada ao discurso de uma esquerda política. A gente entende que diversidade, equidade e inclusão não deveriam ser pautas de um ou outro grupo político, né? Mas hoje a gente tem mundo afora a discussão de política muito conectada a costumes, né? Então a gente tem grupos políticos com uma visão de conectar temas como aborto, cotas afirmativas, direitos das mulheres para várias questões capturados por grupos políticos. E neste momento a gente tem nos Estados Unidos um fortalecimento de visões mais à direita, uma possível reeleição do Donald Trump. E vocês estão vendo aqui várias matérias que foram publicadas recentemente e que contam para a gente um cenário de que, com essa maior inclinação à direita política dos Estados Unidos, as empresas estão se vendo pressionadas, questionadas em relação às suas estratégias de diversidade. Esse movimento é dos Estados Unidos. Só que no Brasil a gente tende a se inspirar muito no mercado dos Estados Unidos, né? Mas trago aqui para vocês que no Brasil a gente vive um cenário que é diferente. No Brasil a gente tem, né, algumas matérias que vocês estão vendo aqui do mercado financeiro, né? A CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, né, o órgão regulatório do mercado financeiro, recentemente deu carta branca para a B3, que é a nossa bolsa de valores, trazer novas expectativas, novas pressões para as empresas de capital aberto performarem, avançarem em indicadores de diversidade. A gente tem aqui gestoras de recursos que estão fazendo investimentos, incentivando determinados setores da economia dentro de uma lente ESG, que é aquela sigla que tem por trás meio ambiente, social e governança. E aí eu convido vocês a lerem também um artigo recém-publicado na Época Negócios sobre o papel da liderança no momento de redução de investimentos de diversidade. Enquanto nos Estados Unidos existe um boicote por pressão de alguns grupos políticos às pautas de diversidade, aqui no Brasil a gente tem acompanhado nos últimos meses, desde o início do ano, que existe um receio de que esse boicote dos Estados Unidos também chegue por aqui.
Ainda não chegou, como vocês estão vendo, né? Todo o nosso ecossistema de negócios está super pró-diversidade. No entanto, a gente vive um cenário econômico que já vem se arrastando, que é um cenário de restrição. E as empresas começam a pensar, poxa, a gente trabalha a diversidade há um tempo, será que esse ano o orçamento vai ser um orçamento significativo? Ou se eu quero começar a trabalhar a diversidade, qual é o orçamento que eu tenho para isso? Na prática, é um ano de possível orçamento mais restrito para os esforços de diversidade. E esse orçamento significa menos pessoas podendo se dedicar integralmente à pauta de diversidade, menos investimentos para contratações externas de parceiros como a Impulso Beta. E nesses momentos de restrição, a gente precisa contar ainda mais com os recursos dentro de casa. E esses recursos passam pela capacidade de influência da liderança. Então, afinal, o que vocês podem esperar das lideranças das organizações de vocês? E vocês que são lideranças, o que esperar de vocês? Como vocês podem ter um papel transformador nas organizações? Aqui a gente separa em 2 níveis, sabendo que empresas muito grandes, às vezes, têm várias camadas de liderança, né? Desde o primeiro nível de liderança, uma pessoa supervisora de operação, passando por diferentes níveis de coordenação, gerência, diretoria, vice-presidência e tal. Mas aqui a gente trouxe 2 leituras. A gente está falando de uma alta liderança, que dentro de algumas organizações vai ter o nome de C-Level, né? Todos aqueles cargos com C, que são as vice-presidências, o C dos termos em inglês, né? O Chief Human Resource, o Chief Technology, que são todas as pessoas que reportam diretamente à pessoa em cargo de presidência. Essas pessoas são o que nós chamamos de pessoas patrocinadoras. É quem endossa a estratégia, precisa ser exemplo de comportamento e é quem cria as estruturas para a transformação. Então, o que eu espero de pessoas em posição de diretoria, de vice-presidência, da pessoa número 1 da minha empresa? Que ela aproveite momentos chaves em que ela está falando para a organização toda para trazer a mensagem de que diversidade faz parte dos valores. Que quando, por exemplo, ela estiver falando de um resultado da empresa, ela possa reconhecer as pessoas com uma linguagem que seja inclusiva, que ela não use falas que carreguem algum tipo de visão ainda restritiva. Por exemplo, os caras aqui da empresa, os líderes. Cada vez mais a gente está preocupado com que a linguagem também transmita essa visão, né? Eu vou falar das pessoas novas que eu vou contratar e não dos caras que eu vou contratar. Eu vou ter um comportamento de tolerância zero para piadinhas. Eu não posso ter uma liderança no Dia das Mulheres, né, uma alta liderança que tem que ser exemplo, falando, não, porque aqui na empresa, né, as mulheres maravilhosas, mulheres guerreiras, mulheres multitarefas, ainda são cheirosas e andam no salto alto e maquiadas. Esse tipo de elogio que, na realidade, vem carregado de estereótipo de gênero, de que a mulher tem que ser guerreira mesmo, porque é sobrecarregada, porque ela tem que dar conta de tudo, porque vivemos relações familiares que são desequilibradas. A gente precisa que a liderança, a alta liderança, vá aos poucos polindo esses discursos, né? E o que é criar estrutura para a transformação? É a alta liderança que disponibiliza orçamento, né? Para tudo que vai ser prioridade. É a alta liderança que coloca um tema ou outro em prioridade estratégica para aquele momento. Se a gente não tem essa priorização vindo de cima, não vai ser um tema estratégico para aquele período. Se a gente faz esforços de projetos ali tocados pela RH ou pela média liderança e tem mensagens que são mensagens desalinhadas vindo de cima, baldo de água fria também. Parece que a gente não está fazendo os esforços de maneira estratégica, que não é de verdade, é meio para inglês ver, só uma onda. Então, é isso que a gente espera, né? Esse simbolismo e essa prioridade estratégica da alta liderança. E quando a gente fala de todas essas outras camadas de liderança, são as pessoas que são gestoras de pessoas. Então, tudo que a gente escreve e a alta liderança compartilha institucionalmente, que são valores, expectativas, isso só vira realidade no dia a dia da gestão dos times. É essa média liderança, né? Pessoas coordenadoras, gerentes, pessoas supervisoras de lojas, são essas pessoas que no dia a dia vão tomar uma série de micro decisões, pequenas atitudes
que recheiam a nossa rotina e que garantem uma experiência que é respeitosa e inclusiva ou não. E aí a gente volta para os exemplos que a gente viu agora, né? São essas pessoas que, ao seguirem, não tomando decisões de contratação lá na hora H, né? De definir quem é a pessoa para encher a vaga nova, que vão ou não garantir times mais diversos. Essas pessoas podem ou não ter um radar ligado para situações de desrespeito. Logo, a gente precisa de uma liderança lá em cima que passe mensagens e uma liderança aqui embaixo que entenda o porquê de diversidade para aquele negócio, porque mesmo para a gente é importante, porque é valor, porque está alinhado com o nosso posicionamento, porque o mundo mudou e a gente é uma empresa conectada com diferentes públicos, potenciais investidores, clientes, órgãos regulatórios. Então, a liderança precisa entender por que está fazendo aquilo, né? Por que está sendo cobrado aquilo. Depois que essa liderança entendeu o porquê dessa expectativa de novos papéis, essa liderança precisa comprar a ideia. Então, assim, eu entendi e eu quero ser parte. Nesse processo de eu quero ser parte, muitas pessoas se perdem pelo caminho. Tem gente que vai entender porque a empresa está fazendo, mas não vai concordar. E aí vai caber a alta liderança definir o que fazer com esses que não vão concordar. Se isso é valor, de fato, para a empresa, se a gente, enfim, ainda não é tão valor ainda para a gente vai topar, se a gente vai ter um processo de desenvolvimento. Mesmo quem está super afim, não é fácil mudar posturas, pessoal. A gente precisa, para todas as pessoas, convidá-las para uma jornada de transformação. Então, a ideia é que a gente não só apresente as expectativas, mas capacite as nossas lideranças para agirem de novas maneiras. E aí eu desdobro um pouco para vocês, até compartilhando, né, o que a gente leva para as lideranças, como quando nós, Impulso Beta, conduzimos programas de desenvolvimento com esses públicos, né? Porque no momento em que a empresa precisa começar a preparar lideranças, não necessariamente existem recursos internos. E nós atuamos com metodologias que são bastante efetivas para levar os recursos, as ferramentas para essa liderança ser capaz de mudar essas posturas no dia a dia. Quando a gente fala da alta liderança, a gente usa uma metodologia que está destacada aqui no rodapé, chamada metodologia ProSci, de gestão de mudança, que fala sobre como esse C-level, essa alta liderança, pode ser patrocinador na prática. E aí tem um tripé, né? Um tripé que a gente mantém essas letras ABC, que vem do inglês, mas que por trás diz, né? Essa alta liderança precisa participar ativamente dos esforços de diversidade, então uma liderança ativa e visível. Ela precisa construir uma coalizão de patrocínio e comunicar diretamente às pessoas colaboradoras. Então, quando a gente fala de participar ativamente, ser o primeiro a adotar as mudanças necessárias, sendo exemplo, e criar todos os recursos para isso, né? Então, assim, é super importante para a gente o tema de diversidade, mas eu não fui lá e entendi se a gente tem estrutura em recursos humanos, de conhecimento, de uma pessoa dedicada, de pessoas que são donas desses esforços, para garantir que a gente vai mudar as nossas práticas de gerir as pessoas. Eu não estou pensando na estrutura dessas transformações, então eu falo, mas não crio recurso, né? Isso a gente espera aqui no Ativo Visível. Entender o processo de mudança, entender qual é a jornada que a empresa vai passar, para ser capaz de, lá no C, comunicar. No C, a gente está falando de vocalizar o seu suporte à diversidade. Essa liderança, né, que é patrocinadora, precisa falar sobre isso. E não é só no Dia da Mulher, não é só no Dia da Consciência Negra. É no dia a dia ser capaz de reconhecer pessoas colaboradoras diversas, ser capaz de comemorar quando a gente está avançando nos nossos esforços de diversidade e passar mensagens duras quando a gente está destoando das expectativas, né? E quando a gente fala de construir coalizão de patrocínio, é encorajar diferentes públicos para serem proativos, protagonistas nessa transformação. Então, geralmente, essa ideia de liderança patrocinadora não é algo que toda alta liderança compra de uma vez. A gente costuma ver que algumas altas lideranças pegam o tema por ter uma conexão com a sua jornada pessoal, por ter um maior entendimento de como isso virou valor já para os negócios. E essas são as pessoas que vão puxando seus pares, que vão sendo os primeiros desse nível de alta liderança a se comunicar publicamente. E assim vão trazendo os outros em seguida, tá? E quando a gente fala da média liderança,
a gente costuma levar também para esse público um repertório, né, de o que é na prática ser uma liderança inclusiva. E vocês estão vendo um modelo muito bacana que foi criado pela consultoria Deloitte, de alguns aspectos que estão por trás, né, habilidades que eu preciso ter para conseguir performar, desempenhar posturas inclusivas. Primeiro, conhecer os meus vieses, né? Ninguém aqui é o alecrim dourado, pessoa maravilhosa, que não tem preconceito. Se alguém está achando isso, até convido vocês a jogarem por terra essa crença. Eu trabalho há 10 anos com o tema de diversidade e não me faltam preconceitos com os quais eu preciso me enfrentar todos os dias. Preconceitos que hoje já estão mais trabalhados, então eles não saem pela minha boca, eles estão mais aqui dentro. Mas aí eu preciso acessá-los, porque mesmo que eu não fale coisas que hoje são mal vistas e que são reconhecidas como falas preconceituosas ou discriminatórias, se está dentro da minha cabeça, eu vou continuar tomando decisão desse jeito, embora de maneira mais sutil. Curiosidade, que assim, como é que eu vou querer ter interesse real de trabalhar com essas pessoas diferentes de mim? Eu que, enfim, só tinha pessoas brancas até então no meu time, ou nunca tinha trabalhado de perto com uma pessoa LGBT, para que eu me conecte com essa pessoa, preciso ter curiosidade daquela vivência, daquele indivíduo novo que chega no time, seja parte de preconceitos, de visões de superioridade, de erro, de punição, do que é certo, junto aqui moralidades religiosas sobre as vivências das pessoas, a chance de eu querer se conectar para ser inclusivo é muito baixa. Ser alguém culturalmente inteligente, né, compreendendo por trás as vivências das pessoas, que tem razões para isso, né, os ambientes formadores dessas pessoas. Eu não consigo ter um ambiente inclusivo se eu não desenvolvo um ambiente colaborativo. Então, a gente está falando não sobre falta de mérito, de competitividade com os negócios, mas de colaboração entre as pessoas que podem ser muito competitivas para buscar resultado de negócio. Um ambiente em que, à medida que eu estou recebendo perfis novos, eu estou me abrindo para colaborar para a gente conseguir encontrar novas formas de trabalhar nesse grupo, que antes era muito parecido e agora tem gente com vivências muito distintas. E comprometimento com inclusão, com diversidade, porque é bem difícil a gente, perdão, é bem fácil a gente se perder no caminho. A gente faz algumas primeiras contratações que não necessariamente essas primeiras pessoas que eu contratei, elas eram fit para o meu time, e aí eu já falo, não dá para contratar mulher, um LGBT aqui não vai performar. Peraí, eu não estava preparado, eu fiz uma contratação errada sim, porque vai ter gente com e sem fit cultural de todos os perfis, vai ter gente talentosa e gente que não tem os skills que você precisa, as habilidades que você precisa, sendo uma pessoa negra, uma pessoa branca, um homem, uma mulher. Sim, isso vai acontecer, mas eu preciso passar por essas primeiras fases, comprometido com o objetivo final de ser um ambiente que vai ter esses diferentes perfis, até pensando nos ganhos de negócio. Porque o começo não vai ser fácil. Imagina um grupo muito coeso, de gente bem parecida, e aí tem uma galera que chega com vivências diferentes, expectativas diferentes, porque somos pessoas diferentes, né? É óbvio que quando eu, Renata, nos primeiros anos de Impulso Beta, éramos uma empresa focada apenas em equidade de gênero e só tinha mulheres, existiam formas de se relacionar que hoje, com um time que tem cerca de 30% de homens, elas mudaram um pouco. E aí, se a gente, enfim, mexeu umas coisas que a gente falava, que a gente sentia vontade, a gente gostava de fazer algumas piadinhas entre a gente, que agora a gente tem que mudar mesmo, gente. Porque esse ambiente agora tem outros perfis e nem tudo que fazia sentido antes agora é legal para todo mundo, né? E coragem. Coragem tem a ver com comprometimento e com conhecimento dos vieses aqui, que é sobre se colocar numa posição de vulnerabilidade, de entender o que você não está dando conta, o que eu não estou preparado para realmente poder pedir ajuda no processo de desenvolvimento. Agora eu vou parar aqui um instantinho só, que eu vou convidar vocês em paralelo, né? Enquanto eu vou começar a trazer um pouco de soluções, né? A gente está falando muito de problematização do tema, e eu quero trazer para vocês os caminhos para onde a gente pode ir, né, para preparar essa liderança. Eu gostaria de convidar vocês a compartilhar aqui no chat como vocês enxergam hoje a atuação das lideranças de vocês nas empresas de vocês. A gente tem aqui empresas de várias regiões, né? Algumas empresas clientes nossas, né? Estou vendo aqui a Vitória da Gerdau, que é parceira da Impulso Beta, a Débora da Sangoban, parceiro nosso também,
muito bacana, tem empresas de portes diferentes, de setores diferentes. Vejo que tem pessoas que são pessoas de recursos humanos, de comunicação. Compartilhem aqui conosco, pessoal, no chat, o que vocês entendem hoje em ser o nível de maturidade da liderança de vocês, os desafios que a liderança de vocês está passando. Para a gente é muito legal ao ver um pouco aqui, até o nosso time que está com a gente pode fazer comentários aqui, convido vocês. Robert está aqui com a gente, Salati, a Lívia. A gente pode ir trocando um pouquinho enquanto eu sigo a nossa apresentação, e para a gente é super bacana também poder acessá-los depois, sabendo os desafios que vocês estão passando. Às vezes o desafio tem a ver com nível de abertura para o tema de diversidade. Talvez você já esteja num outro estágio que a liderança está comprada, mas não tem recursos para mudar comportamento. Então, eu vou contar para vocês um pouco dos recursos que a gente pode lançar mão. Um instantinho. Boa. A gente tem diferentes estratégias e a gente costuma trabalhar com essas estratégias pensando em públicos-alvo, assim como a gente acabou de falar sobre os diferentes papéis, né, que a gente espera. Com a alta liderança, a gente pode ter ações que são para um nível inicial dessa turma na pauta e ações para quando essas pessoas já estão atuando bem nos seus papéis e precisam melhorar em aspectos específicos, tem desafios específicos para fazer um papel ainda mais competente e transformador no tema. Nos primeiros momentos, quando eu começo uma jornada de diversidade ou começo a envolver minha alta liderança, a gente vem trabalhando com rodas de conversa, que são espaços para a gente trazer temas importantes, mas tem espaço de fala para as pessoas compartilharem quais são os seus receios e as suas visões sobre o tema. Esse não é um grupo que costuma assim já com palestras, vem aqui e me conta tudo que eu tenho que saber, porque é um grupo que toma decisões na empresa, é um grupo que tem um nível de senioridade de negócios muito grande. Então, a nossa proposta é sempre tratar isso como uma conversa, em que as pessoas possam trazer seu receio, suas visões, como elas já estão praticando esforços de diversidade em suas áreas. Num segundo momento, que eu consegui já fazer um letramento, um entendimento dessa alta liderança, para que essa alta liderança comece, de fato, a ter comportamentos mais alinhados, a ser capaz de replicar internamente, eu posso convidar essa alta liderança para atuar como sponsor. Olha, gente, estamos falando há um tempo, agora é o momento de mais visibilidade dessa alta liderança, nos momentos internos ou externos, se posicionando como sponsor, patrocinador dos nossos esforços. E aí talvez eu precise de uma profundidade maior de preparar essas pessoas. Aí aqui a gente tem workshops, a gente tem trabalho mais individualizado, como possibilidade também, que é para essas pessoas se sentirem confortáveis em fazer aquele ABC do sponsor que a gente viu aqui juntos. Em diferentes momentos, a gente pode ter o recurso da mentoria individual para essas pessoas. Então, assim, poxa, eu tenho uma área específica que tem a meta este ano de aumentar de X para Y a participação de mulheres, ou uma área que está com um problema crítico de assédio sexual. Eu vou oferecer uma mentoria estratégica para a liderança desta área. E aí a gente, geralmente são ações que eu pessoalmente faço, ou especialistas bastante sêniores do nosso time. E pode ser que a empresa esteja num momento de preocupação com a sua reputação em diversidade e precise preparar a sua alta liderança para ser porta-voz em diferentes fóruns. Seja porque já aconteceu um problema de imagem, seja porque tem coisas muito bacanas que pode contar melhor. Então, quando a gente pensa em media training, pode ser para gerenciar risco, mas também para potencializar a oportunidade. Media training é o nome de uma solução de comunicação que muitas agências de comunicação oferecem para o mercado, e as empresas costumam contratar esse serviço para altas lideranças, então é para preparar a pessoa CEO, a pessoa vice-presidente para falar com imprensas, para se posicionar em eventos públicos, para se posicionar em eventos de categorias do setor, né? Eventos que sejam significativos, mas pode ser que eu tenha passado por uma crise de imagem. Por exemplo, uma empresa que
teve alguma situação de denúncia de racismo em lojas, que a gente vê muito isso no varejo acontecendo, ou a empresa, de fato, tem um passivo de imagem a recuperar, e as pessoas da alta liderança, quando forem dar entrevista sobre qualquer tema, é provável que jornalistas vão perguntar: não, tá bom, você quer me contar aqui sobre a expansão da fábrica? Mas como vocês estão lidando com o fato de que a empresa teve trabalho escravo na cadeia de suprimentos? Nem é a pauta daquela entrevista, mas o jornalista pode querer explorar isso também. Então, como é que eu preparo minha alta liderança para falar sobre o tema numa visão de possibilidades ou numa visão de contenção de riscos? Aqui eu trago para vocês alguns exemplos de empresas com as quais a gente vem trabalhando nessas frentes, tá? Aqui o grupo ADO é o grupo dono de várias frentes de varejo para casa. A Leroy é a mais famosa delas aqui no Brasil. Aqui embaixo vocês veem a Mana Gold, que é uma grande mineradora de ouro. Christian Hansen, uma empresa dinamarquesa de biociência. Media Training, a gente trabalhou com Electrolux, né? A gente conhece bastante dos equipamentos para casa. A Viva, que é uma grande empresa do ramo hoteleiro, que tem vários resorts pelo país. Quando a gente vai aqui para a média liderança, sempre mesma escala, né? Primeiro eu conscientizo, depois eu desenvolvo. A gente tem na média liderança grupos maiores, então a gente costuma recomendar mais a solução de palestra. E quando eu falo de palestra de conscientização, eu tenho vários temas. Posso conscientizar para a diversidade de forma ampla, para a diversidade como algo que é hoje importante para os negócios. Talvez faça sentido trazer entendimento sobre pilares, né, de esforços, equidade de gênero, raça, LGBT, inclusão de pessoas com deficiência. Então, a gente pode ter toda uma trilha para colocar essa liderança na mesma página, entender do que a gente está falando. Só que essas pessoas podem entender se colocarem numa postura bem intencionada, mas não terem o ferramental para mudar a sua liderança. E aqui a gente tem trilhas de desenvolvimento dessa média liderança. Porque essa média liderança vai ter que recrutar diferente, gerir grupos que são diversos, coibir situações de microagressões nas suas áreas. Então, aqui a gente está falando de instrumentalizar para posturas de gestão inclusiva. E a gente sabe também que com grupos grandes, com muita frequência, existe uma expectativa de ter atividades mais lúdicas. Então, a gente tem também um jogo de tabuleiro para ações presenciais de liderança inclusiva, que é muito bacana. Então, aqui vocês veem algumas empresas, Vale, que é uma mineradora, Edenred é uma holding com uma série de serviços financeiros, de logística, Engie, que é uma grande empresa francesa de energia, o Grupo Ultra, que tem vários negócios de energia e gás, a Apsen, que é uma grande farmacêutica brasileira, a Lilian Benassi está aqui com a gente, da Apsen hoje. Então, aqui a gente vai endereçar, né, dependendo do nível de maturidade, ações que podem ser um primeiro convite, ou talvez eu já esteja em estágios maduros, né, e precise apoiar essas pessoas na sua atuação. A gente vai chegando à reta final, pessoal, e eu anuncio aqui para vocês o presente que a gente vai enviar para vocês hoje. A gente entende que para muitas empresas que estão começando, mas também para muitas empresas que já deram vários passos de diversidade, como alguns de vocês, que são inclusive empresas que eu conheço bastante por dentro, por serem empresas parceiras nossas, a gente sabe que as pessoas ainda seguem deslizando em questões básicas de entendimento conceitual. E aí está lá numa conversa sobre ação afirmativa, recrutamento, aí, mas peraí, negro e preto é a mesma coisa? Por que a pessoa parda? Todo mundo que é filho de uma pessoa que é preta, mas se a pessoa parece branca? Todas essas discussões sobre racial, gênero, raça, vocês vão encontrar aqui quais são as nomenclaturas que a gente usa nesse mini glossário. É um documento bem enxuto, porque vocês podem usar para consulta contínua de vocês. E eu vou, em seguida, chamar vocês para a gente tirar uma foto, mas não sem antes colocar aqui para vocês, né, um convite para que a gente possa seguir essa troca sobre o papel da liderança numa conversa com cada uma de vocês, de maneira individualizada. Faço o convite, então, para vocês. A gente está postando aqui no nosso chat também o link para quem quiser clicar,
mas quem preferir usar o QR Code, esse é o convite para a gente marcar um papo e poder explorar mais qual o nível de maturidade que vocês têm nesse momento com a pauta de diversidade e especificamente como a gente pode garantir os próximos passos por meio do trabalho da liderança. Então, esse é o convite. E o outro convite é que vocês reservem a agenda para estar conosco num próximo encontro, mês que vem, quando a gente vai falar sobre planejamento de uma estratégia de diversidade. Seja para quem está começando ou para quem já deu alguns passos e está se questionando sobre para onde ir. A gente vai enviar comunicação para vocês, mas também está aqui para vocês um convite em QR Code e no link do chat para quem quiser já colocar na agenda e estar com a gente no próximo encontro. Vou tirar minha tela para a gente poder fazer uma foto junto e quem sabe ter uns minutinhos aqui para quem ficou com alguma dúvida, quer compartilhar a sua experiência. Cami, você puxa daí para a gente fazer uma foto com o time todo. Pessoal, Claro. quem puder abrir a sua câmera, convido vocês para a gente fazer uma foto e postar, celebrar esse momento aqui, todo mundo junto, numa quarta-feira de manhã, priorizando esse tema. Vamos lá, pessoal. 3, 2, 1. Segura. Aê, obrigada, gente. Boa. Obrigada, Cami.